Boa noite, amadinhos do Senhor, queridos do departamento infantil, né? Preciosos para o Senhor. Então, nosso vídeo vai começar com uma pergunta. Afinal, o que é ser um professor do departamento infantil na igreja? O professor é, ou precisa ser, aquele que vai conduzir as crianças à salvação, usando para isso de estratégias, métodos, recursos, né, que proponham, né, o alcance desse objetivo. Afinal, esta foi a ordem de Jesus. Ide, fazei discípulos. Mateus 28, 19. No dicionário, discípulo é quem recebe a disciplina ou instrução de outra pessoa. Sinônimo de aluno, inclusive. É quem segue ideias ou imita exemplos de outro. Eu sei que vocês já participaram de outros cursos, já estão assim preparados, né, para fazer um trabalho bastante adequado. Porém, né, ficou o seguinte questionamento: será que para ser um bom professor de crianças na igreja basta somente isso? Saber fazer curso, ter estratégias, ter recursos? Na verdade, não, né? Por quê? Porque a mensagem de salvação não depende só de uma boa metodologia, de um bom curso, de uma boa estratégia. Ela é uma mensagem especial. E somente ensinos humanos e sabedoria de homem não são suficientes. Então, nós precisamos e pretendemos nos próximos dias, né, através desses vídeos, ver alguns detalhes importantes para que esse trabalho realmente seja efetivo, que o objetivo realmente seja alcançado. Nessa aula de hoje, que nós vamos chamar de aula número 1, nós estaremos estudando, aprendendo o que é o resgatador. Então, na Bíblia, né, o resgatador é um personagem que aparece lá no Velho Testamento, né, e cujo significado, na verdade, em hebraico seria Gaal, significa redimir ou resgatar. Isto é, recomprar, redimir alguma coisa, né? Recomprar. Mais especificamente, significava comprar uma propriedade ou a herança de um parente que perdeu essa propriedade por algum motivo e não está tendo condição de retomar essa propriedade para si. Não apenas isso, vai além disso, né? Mas vamos pensar primeiro nessa particularidade. Então, eles chamavam também de redimir ou a redenção de terras, de casas, né? De alguma coisa que foi perdida e que poderia ser recuperado. Qual era a forma de recuperar? Esse resgatador, que tinha que ser um parente próximo dessa pessoa, tá? Tinha esse direito de ir lá e comprar para a pessoa que perdeu aquilo que ele tinha perdido. Fosse propriedade, fosse casa, mas tinha que ser um parente, o parente mais próximo, tá? Já no Novo Testamento, né, essas palavras redenção, redimir, reaparecem também, vamos falar depois mais sobre isso, como um sinônimo de compra e libertação. Tá? Vamos ver, inclusive, alguns versículos no final. Tá? Mas, enfim, esse redentor, resgatador ou remidor, tá? Também tinha uma outra função, que era, vamos supor que uma pessoa ficou viúva, né? A mulher ficou viúva e o marido morreu, tá? Então, o irmão mais, de preferência, né, o irmão ou o parente mais próximo, né, daquela pessoa que morreu, tinha que vir e casar-se com a viúva, com objetivos bem distintos. Primeiro, assegurar que
houvesse uma descendência daquela pessoa que morreu, por isso que tinha que ser um parente próximo, né? E também para que essa pessoa não ficasse, né? A viúva não ficasse ali sem ter um sustento, tá? A situação mais comum que a gente encontra, né? O exemplo mais comum que a gente encontra na Bíblia sobre isso está lá no livro de Ruth, né? Ruth era uma pessoa do povo de Deus, tá? Aliás, minto, ela não era, ela era uma moabita que se casou com um homem que era do povo de Deus. A família desse rapaz veio da cidade de Belém para Moabe numa situação assim bem particular. Havia uma crise muito grande, inclusive muita fome, e eles foram morar em Moabe. Ali, não só ele, mas o irmão dele se casaram, né? Só que ocorreu que eles vieram a falecer. Faleceram os 2 filhos e, inclusive, o pai dos rapazes, tá? De tal forma que a sogra, no caso, né, chamada de Noemi, ela ficou, digamos assim, desamparada, mas ela estava numa terra estranha, né? Então, ela resolveu voltar para Belém, que era a cidade dela, e na hora de voltar, ela disse para as moças, né? Olha, vocês são moabitas, vão cada uma para a casa de vocês, voltem para a família de vocês, né? Para que vocês não fiquem desamparadas, né? Mas uma delas foi, e a outra não. Foi justamente a Ruth. Ela disse assim: não, eu não vou te deixar de jeito nenhum. Eu vou ficar com você, vou te acompanhar. E assim elas voltaram para Belém, mas estavam lá, né, digamos assim, desamparadas. Então, de acordo com essa legislação que havia, né, no povo de Israel, ela tinha direito a ser, digamos assim, resgatada, né? Ela poderia conseguir um remidor que a amparasse. E a Noemi, sabedora disso, né, começou a pensar sobre o assunto. E elas foram, né? Elas estavam sem sustento, sem nada. Ela foi lá malhar trigo, né? E ajudar, porque era assim, naquela época, se a pessoa era muito pobre, ela tinha direito de ir numa lavoura, né? Onde se estava plantando lá, e ela podia pegar o que caísse no chão. O que caísse no chão eles não juntavam, ficava para os pobres. E ela foi lá e fez isso, começou a ajudar e a juntar, né, ali naquele lugar. E para terem sustento para ela e para sua sogra. Acontece que o Boaz, né, que era o proprietário das terras, percebeu isso, ficou interessado nela e descobriu a situação, né, que ela tinha direito a um remidor, porém, tinha que ser o mais próximo. Aí, ele sabendo disso, né, e que tinha um outro parente mais próximo, foi atrás desse parente. Só que esse parente não se interessou. Esse parente disse que ele só estava interessado na propriedade, que ele não queria ficar com a mulher, no caso, né, com a Ruth, não queria a esposa, ele só queria a propriedade. Aí, assim, ele passou para esse Boaz o direito de ser o resgatador, o remidor, né, daquela mulher. Dá a impressão assim que é apenas uma história, né? Uma história de amor bonito, inclusive, né? Porém, na verdade, essa história aí dá início à origem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Essa Ruth, né, e o Boaz vieram a ser os bisavós de Davi. O filho deles, que se chamava Obed, teve um filho que se chamava Jessé, que nada mais era do que o pai de Davi. Tá? Então, na verdade, tudo ali aconteceu de acordo com o plano de Deus. Não foi simplesmente uma historinha, né? Resultou no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo mais tarde, porque a gente encontra, né, na genealogia de Jesus justamente todos esses nomes. E por falar em Jesus, aí vem a nossa situação, né? Se você procurar nos evangelhos, você vai encontrar muitas vezes o termo redentor, redenção designado para Jesus. Por quê? Porque ele se fez nosso remidor. De que forma? Pagando a nossa dívida. Nós tínhamos perdido tudo. Pelo pecado nós não tínhamos direito a coisa nenhuma. Mas ele veio e como resgatador, como remidor,
pagou o preço, o resgate pelas nossas vidas. Então, meu objetivo com essa aula de hoje é que você pense: você já foi resgatado? Genuinamente você entende que nosso Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço pela sua vida? É isso que nos diz os versículos do Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas 3,13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Em Atos 20:28 também diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, o preço que Jesus pagou foi um preço que não tem comparação. Ele pagou por nós, ele foi o nosso resgatador, o nosso remidor, né, que nos trouxe ao conforto, à tranquilidade e à paz, porque ele pagou o preço da nossa redenção. Diz 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Fostes resgatados. Eu sei que você deve estar perguntando: tá, mas e daí? Como é que você vai falar de Jesus? Como é que você vai ensinar sobre Jesus para as crianças se você não entender o valor real que ele tem? Marcos 10:45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele ainda fez melhor ainda do que aqueles resgatadores, né? Eles davam por uma pessoa, ele não. Ele deu a sua vida como Filho de Deus, ele deu a sua vida em nosso lugar, para que nós não sofrêssemos, para que nós não tivéssemos, né, ficássemos perdidos. 2 Pedro 2,1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Sim, foi o Senhor que nos resgatou. E Apocalipse 5,9 também diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus que não teve por, usurpação sair lá do céu e vir para morrer e pagar o preço pelo nosso resgate. Romanos 3,24 diz ainda: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele é verdadeiramente o nosso resgatador. Efésios 1,7 complementa: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então o Senhor fez assim algo tremendo por nós, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É o que diz Tito 2,14. O Senhor fez tudo de melhor por nós. Ele realmente se preocupou conosco. Ele se prontificou e de boa vontade, diz a palavra de Deus, que como ovelha muda, ele veio, sofreu, morreu para nos dar vida e vida com abundância. É esse Jesus que você vai anunciar. E para que você anuncie ele precisa estar bem vivo dentro dessa mensagem no teu coração, para que você saiba que realmente você é precioso, preciosa para o Senhor. Há um grande valor, e esse valor foi pago com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza que nesse dia, não sei quando você vai ouvir essa mensagem, se de manhã, de tarde ou de noite, mas neste dia o Senhor está falando e dizendo: dê valor,
Você tem valor. Se dê valor. Se considere, porque você está sendo escolhido para uma missão muito importante, que é levar essa mensagem de amor aos pequeninos. Eles vão sim ouvir, eles vão entender, eles vão receber Jesus pelas tuas palavras, pelas histórias que você vai contar para eles. Mas esse Jesus tem que estar bem certo como teu resgatador, como teu remidor, para que você valorize isso e transmita esse valor para as crianças. Eles vão entender que realmente Jesus é o melhor de todos, é o melhor de todos os amigos, é o que há de melhor. Eu tive ainda hoje, infelizmente, a notícia de que há escolas sendo, digamos assim, penalizadas, né, por atitudes cristãs. Tá? Tive também o desprazer de saber que há um plano no setor de educação, no Ministério da Educação, que pretende, infelizmente, fazer várias mudanças na área de educação, mas nada que se refira realmente ao ensino, a que as crianças estejam aprendendo o que deveriam estar aprendendo na escola. E você será o grande influenciador que vai levar para esses pequeninos a verdadeira mensagem de amor, de valor à vida. Pense nisso. Você tem um resgatador que pagou por você o melhor de todos os preços. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era a própria vida. O seu sangue te resgatou. E tenha convicção de que se ele te deu tudo isso, é para que você espalhe. Como um bom professor, a estilo do próprio mestre, porque Jesus ensinava também, você vai levar esse amor, vai levar essa mensagem de vida para que esses, ao ingressarem, ao estarem nas escolas, não se percam com a mensagem distorcida que está sendo muitas vezes ministrada e que tende a ser cada vez pior. Clamemos ao Senhor pelos pequeninos, clamemos ao Senhor por vocês que estão aí de boa vontade, de bom grado, se dispondo a levar esse amor. E eu tenho certeza, vai ser maravilhoso. Eu quero ainda, antes de encerrar, fazer uma oração por vocês. E tenho certeza que o Senhor os alcançará. Pai querido e maravilhoso, graças te dou por este momento precioso, por esta oportunidade, Senhor, de levar a esses mestres dos pequeninos, Senhor, a tua mensagem de resgate, de redenção, de vida, Senhor, e que essa mensagem realmente os abrace, os envolva, Senhor, para que eles valorizem isso e possam com amor, com gratidão, Senhor, anunciar isto aos pequeninos. E a tua palavra diz que esta palavra ficará lá no coração deles e até quando forem velhos não esquecerão. Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito os ensine, que teu Santo Espírito os unja, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, os abrace, os carregue no colo nessa missão preciosa de levar a mensagem de Jesus, o remidor, o resgatador, que vai resgatar estes pequeninos das mãos do inimigo. E em nome de Jesus, por tudo, desde já eu te agradeço. Amém. Eu vou mandar uma mensagem também, né, para a pastora Nathalie, e ela vai transmitir a vocês do que vocês devem fazer depois de ouvir, né, de assistir esse vídeo, ok? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.